Gente, bom, boa noite, sejam muito bem-vindos. Já vou começando aqui. Então, para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Pimentel. Eu sou facilitadora de autoconhecimento. Também sou especialista em planejamento estratégico de vida e de negócios. Hoje o tema é: a profissão que eu amo não dá dinheiro. E agora o que eu faço? Bom, por que eu decidi falar sobre esse tema, né? Essa é uma coisa que eu já ouvi, assim, de muitas pessoas, sabe? Isso, né? Poxa, eu tenho a vontade de trabalhar com uma determinada coisa, mas não é algo que eu vejo que eu poderia pagar minhas contas, pagar meus boletos, né? E daí a pessoa, ela se frustra ali, já fecha todas as portas, sabe? Ela simplesmente, assim, se fecha para as possibilidades de trabalho com aquilo, né? E é um caminho que provavelmente ela poderia ser muito feliz. E daí, por que, né, que eu resolvi falar sobre isso? Porque ao mesmo tempo que eu via várias pessoas falando isso, né? Olha, essa profissão não dá dinheiro, não adianta eu querer trabalhar com isso que não vai dar em nada. Eu muitas vezes via outras pessoas trabalhando nas mesmas profissões e sim, sendo muito bem remuneradas. O que eu quero trazer aqui para vocês hoje é o seguinte: o que eu fui observando, né, no decorrer do tempo, o que essas pessoas que eu via nas mesmas profissões, muitas vezes, né, o que elas faziam de diferente para ganhar tão mais que outras, né, para ser tão bem remuneradas. Eu vou falar, assim, casos reais mesmo, né, algumas profissões onde tem ali os fatos e dados do que quais características essas pessoas têm, o que elas fazem de diferente, e também pensar em caminhos de como você poderia rentabilizar aquilo que você ama fazer. Então, independente da sua profissão, vou fazer aqui um exercício para que você possa abrir um pouco mais o seu leque, abrir um pouco a sua mente do que poderia ser interessante ser feito, né, para você conseguir rentabilizar aquilo que você ama e para desmistificar essa coisa de o que eu gosto de fazer não dá dinheiro e tal, né? Então, trazer aqui esses fatos e dados. Bom, então já abrindo o tema, né, a primeira coisa que eu gostaria de trazer, antes de dar os exemplos, antes de falar aqui os casos, os fatos reais, né? Eu gostaria de trazer uma reflexão. Então, assim, quando vem essa afirmação na sua cabeça, bom, eu quero trabalhar com tal coisa, e daí já vem logo em seguida aquela resposta: não, mas isso não dá dinheiro. O que eu quero que você faça é que quando vier essa dúvida, vamos dizer assim, ou então esse impedimento, né, que já é um impedimento mesmo, eu não posso fazer isso porque isso não dá dinheiro, você vai trocar essa pergunta e você vai fazer a seguinte pergunta: como eu posso fazer dinheiro com o que eu amo, com essa profissão? Por que eu estou te falando isso? Porque a mente da gente, como ela funciona? Ela funciona como se fosse um computador. Então, se você fala alguma coisa para sua mente e você já traz a resposta, que é, no caso, gostaria de trabalhar com isso. Mas eu não posso trabalhar com isso porque isso não dá dinheiro. O que acontece é o seguinte: a sua mente, ela já deu a resposta e ela não vai procurar possibilidades para que aquilo aconteça. A nossa mente, ela é muito, funciona muito nesse sentido de perguntas e respostas. Então, e eu vou até te provar como isso acontece no nosso dia a dia. Por exemplo, vamos lá. Você já percebeu que às vezes você tá querendo lembrar o nome de alguma coisa? Então vamos lá, você tá falando com alguém e fala: nossa, então, mas sabe aquele... E daí você começa a tentar lembrar aquilo, lembrar o nome de alguma coisa e tal. Você fala: putz, qual que é o nome daquilo mesmo? Não sei o que, você fica, não lembra.
Aí você sai, você vai tomar banho, daqui a pouco vem aquilo na sua cabeça. Nossa, lembrei, é tal coisa. Por quê? Porque o seu cérebro, ele ficou procurando a resposta até você achar essa resposta, né? Até ele achar essa resposta. Enquanto ele não achou essa resposta, ele não parou de procurar. Então, por isso que às vezes, do nada vem as coisas, né? Nossa, mas eu tava querendo lembrar de tal coisa, eu tava querendo a resposta para tal coisa e não veio na hora que eu queria e veio depois. Por quê? Porque o nosso cérebro realmente, a nossa mente, né, melhor dizendo, ela fica procurando as respostas, né? Enquanto ela não acha as respostas, ela não para de procurar. Então, por isso que eu digo para você que é muito importante, ao invés de você já dar uma resposta, né, uma resposta pronta para sua mente, falar assim, eu não posso fazer isso porque isso não dá dinheiro, você simplesmente muda essa pergunta em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, porque a sua mente ela vai te dar uma resposta de como você pode fazer isso. Como se fosse um computador ali localizar, sabe? Que fica ali até mesmo conseguir te responder aquilo, tá bom? Então, para iniciar, essa é a reflexão que eu deixo para vocês, que eu acho que assim é importantíssima você fazer para que você não se feche para as oportunidades, né? Não se feche, para você deixar sua mente realmente aberta, né, para o que vier, tá bom? Bom, então aqui falando já, agora trazendo os fatos e os dados e tal, mostrando um pouco das profissões de pessoas que eu conheço, pessoas que são mais próximas, pessoas não tão mais próximas, mas que eu realmente vejo isso acontecer, né? Então, pessoas que atuam na mesma profissão e que ganham super bem e outras pessoas que não ganham bem, que ganham super mal e tal. Então, quais são as características que eu vejo presentes nessas pessoas, né? Em primeiro lugar, tem o fato que, assim, essa pessoa que ganha super bem sempre é a pessoa que ama o que faz. E assim, transborda o amor pela pessoa, assim, sabe? Transborda, o que ela faz, assim, você vê que a pessoa ama aquilo. Do jeito que ela te atende, o jeito que ela executa o trabalho, é tudo com muito entusiasmo, com muito amor e tal, com muita dedicação. Então, independente da área, assim, sabe? Você vê que a pessoa ama muito aquilo. E já indo para a segunda característica, é que a gente vê que a pessoa, isso aí também, todos têm isso, a pessoa se especializou em algo dentro daquela profissão, sabe? Ela não ficou ali generalista. Então, é uma pessoa que estuda muito e que ela se especializou numa área, né? Ela não ficou ali, eu faço de um tudo aqui, resolvemos de um tudo, né? Não. Então, é uma pessoa que realmente se especializou. Foi ali, falou, eu quero ser pica na área tal. E daí a pessoa estudou horrores até conseguir ser referência naquilo, né? Então, o que acontece é que as pessoas saem de qualquer lugar para encontrar a pessoa, porque fala assim, essa pessoa vai resolver o meu problema. E essa pessoa cobra o valor que ela vê que tem o serviço dela, sabe? Assim, ela valoriza aquele serviço dela. Não é uma pessoa que desvaloriza o serviço, né? Ela não fica com medo de cobrar. Ela não fala assim, poxa, estudei pra caramba, sei o que eu tô fazendo, sei o que eu tô falando. Essas são algumas das diferenças. E daí, pra mim, assim, ficou muito claro, né? Porque eu já passei por alguns profissionais e daí eu vou até citar, assim, exemplos que eu tive, né? Assim, que eu vivenciei. Por exemplo, eu vou citar aqui 3 profissões, onde eu vi assim, pessoas que ganhavam, que normalmente são vistas como mal pagas, e as pessoas ganhavam, assim, pela hora, R$50, e a mesma profissão a pessoa ganhava R$600 pela hora, tá? Vou citar aqui, por exemplo, começar aqui com 3 profissões, né? Então, assim, profissionais de educação física, profissionais de fisioterapia e profissionais de psicologia, que foi tudo coisa que, por exemplo, que eu já passei, já me consultei e ainda preciso desses serviços, né? Então, assim, o que acontece, né? Por exemplo, a parte de educação física é uma profissão que normalmente o pessoal fala, essa é uma profissão super mal paga, por que eu vou trabalhar com isso e tal?
E realmente, assim, a gente sabe que o pessoal de academia, academia de rede, academia de bairro, é um pessoal que ganha super pouco mesmo, é real. Mas eu conheço pessoas que se especializaram. Então, normalmente o segredo é esse, se especializa numa área, né? E muitas vezes é coisa que, assim, a pessoa, ou ela realmente teve ali uma área que ela decidiu se especializar, né? Porque ela encontrou alguma dificuldade na vida dela, ou nela mesmo, que daí fez com que ela se especializasse naquilo, ou ela começou a atender pessoas que tinham muito aqueles problemas e ela resolveu se especializar. Então, por exemplo, o meu personal, ele é especialista em pessoas que têm problemas na coluna e no quadril. Então, é o tipo de pessoa que a aula é super cara, não tem agenda praticamente, né? Então, assim, como que a gente pode falar? Profissional de educação física é uma pessoa que ganha super pouco. E eu não tô falando, eu tô exemplificando ele, mas eu já vi vários outros casos. Pessoas que, assim, você não consegue horário com a pessoa tem muito aluno, tem muita demanda, e ele é uma pessoa que estudou muito, muito mesmo, tem uma série de especializações, entendeu? Não é aquela pessoa que ficou parada no tempo, né? Então as pessoas já vão lá e falam assim, eu vou na China porque eu sei que a pessoa vai resolver o meu problema. E isso acontece com várias outras profissões. A mesma coisa com a área de fisioterapia também, né? Então assim, a pessoa é especializada em tal coisa. Se a pessoa trabalha atendendo lá por convênio, nossa, a pessoa ganha super pouquinho, né? Tem convênio que paga R$ 20 por hora, R$ 30 por hora, sendo que a pessoa pode cobrar 200, 300, 400, bem mais. Então, tudo isso faz com que muitas vezes a pessoa de cara olha, né, e fala assim, nossa, essa profissão é mal paga, tal, mas não pensa, né, assim, qual que é o referencial que eu tô tendo, né? Eu tô no geralzão, porque em toda profissão tem gente que é muito boa e tem gente que não é tão boa assim, sempre vai ter isso. E daí a gente tem que encontrar o nosso tempero especial, né? Muitas vezes aquilo que a gente tem dificuldade, a gente se especializa e tal, e aquilo vira o nosso tempero especial e a gente pode cobrar mais por isso, né? Porque a gente tem justamente aquele diferencial e as pessoas procuram a gente por causa daquilo, né? Então, e uma outra coisa também que acontece, assim, às vezes tem tanto essa parte de se especializar quanto de misturar áreas, né? Então, às vezes você fala assim, nossa, eu sou muito boa numa área tal, mas eu também gosto de uma área que às vezes não tem nada a ver. E daí você mistura isso em duas profissões. Vamos dar um exemplo, sabe? Assim, eu mesma, né? Eu trabalho com planejamento estratégico e daí agora que tô trazendo autoconhecimento junto, depois devo entrar com algumas outras coisas. Tem muita gente também que mistura duas profissões, então coisas que a princípio você olha e fala assim, nossa, mas não tem nada a ver. E daí a pessoa criou um nicho, entendeu? Ela criou uma atuação de mercado que é super rentável, que ela acha que só ela tem aquele problema. Quando vai ver, muitas pessoas passam também por aqueles problemas. E essa coisa de resolver os problemas, conseguir resolver os próprios problemas, faz com que você crie produtos para ajudar as pessoas a resolverem os problemas delas também, né? Então, falando aqui dessas duas profissões, né, que eu citei até agora, a mesma coisa, por exemplo, psicologia, também é muito parecido nesse sentido, né? Tem pessoas que ganham super pouco, às vezes se forma e fala, nossa, não tô conseguindo atuar, tal, mas se de repente a pessoa for se especializando bastante, vai conseguindo ganhar cliente, vai realmente crescendo, né, no mercado. Então, assim, tanto essa parte da especialização, quanto a parte do relacionamento também, né? Eu percebo que isso faz muita diferença, muita mesmo. Então, por exemplo, né? Citando aqui uma outra profissão, que às vezes a pessoa fala, nossa, mas essa profissão ganha super pouco, tal. Manicure. É uma coisa que você pode achar às vezes, nossa, mas é uma coisa tão simples, tal. Não é. Primeiro que é super difícil você achar uma boa, super difícil achar horário. E assim, tem uma forma de você conseguir rentabilizar isso ainda mais. Por exemplo, você pode se especializar em um tipo de unha, né? Assim, alongamento de unha fibra de vidro. E daí é uma coisa que eu até vivenciei
né, há alguns meses, na verdade faz um pouquinho mais de tempo, eu tava no trabalho e daí eu vi uma pessoa com uma unha muito linda, né? Eu falei, nossa, mas que unha linda, tal. Eu falei assim, ah, não é minha não, essa aqui é fake, né? Mas era perfeito. Eu falei, nossa, onde você fez? E era num lugar muito longe, em São Paulo, mas assim, pra mim, no caso, muito longe. E eu realmente considerei em ir andar 2 horas de carro até aquele lugar para ter aquele serviço. Por quê? Porque era uma coisa que eu nunca tinha visto, eu já tinha visto em vários outros lugares, não era daquela qualidade, sabe assim, não seria bom o suficiente. Então, é aquilo também que a gente tem que ter em mente, né? Se eu faço uma coisa e essa coisa é muito boa, sempre vai ter gente atrás, né? Sempre vai ter. E uma coisa também que eu vi desses profissionais, né, que assim, que são realmente pessoas que conseguem ter uma rentabilidade legal daquilo que elas fazem, né? Sabe aquela coisa de vender o seu peixe? Saber vender o seu peixe, né? Então, que às vezes a gente tem até um preconceito, né? Ai, mas eu tenho que me vender, ai, como que é isso, não sei o quê. Eu mesma sempre ouvia isso, né? Assim, e eu meio que não queria dar muito ouvido, né? Mas realmente tem essa parte de que quem não é visto não é lembrado, né? Então, justamente agora que tem essa parte de redes sociais e tudo mais, é necessário, sim, você falar o que você faz, como você faz, sabe? E divulgar isso, tem que divulgar, e isso vai chegar para muito mais gente, né? Então, até falando ainda dentro dessa parte de estética e tal, né? Qual que é a diferença de repente, de um salão pequenininho no bairro, isso também eu já vi acontecer, um salão super pequeno, 2 salões super pequenos no bairro, e daí daqui a pouco um começa a ficar super cheio. Por que isso, né? Se você pensar, ai, mas cabelo, tem cabeleireiro em todo lugar, por que que vão vir justamente aqui, né? Então, por quê? Nesse caso, foi porque a pessoa se especializou num determinado tipo de cabelo e começou a divulgar isso nas redes sociais, na internet, e começou a vir gente até de outros estados querer fazer o cabelo com essa pessoa, né? Essa pessoa se especializou em cabelos platinados, aquele cabelo loiro bem clarinho, né? Que é um cabelo que é bem difícil de fazer e tal. Então, a pessoa não fazia mais nada no salão, só fazia isso, e fazia isso muito bem. Então, o que começou a acontecer foi que encheu o salão dessa pessoa, né? E agora já tem outras unidades e tal, super famoso, não sei o quê. E começou ali, né, super pequenininho e tal. Então, tem todas essas coisas que podem acontecer, assim, né? Assim, e é super possível. E como eu disse lá no começo, né, da live, que muitas vezes a gente já coloca uma barreira do tipo, isso não dá dinheiro, né? E daí nem faz com que o nosso cérebro, nossa mente procure alternativas. Nossa, mas como eu poderia ganhar dinheiro com isso? Como eu poderia fazer dinheiro com isso? Né? Assim, porque pensem vocês, né? Se tem pessoas que fazem a mesma coisa e que conseguem ganhar dinheiro com aquilo, por que a gente não vai poder, entendeu? É isso que você tem que ter em mente, né? Se tem pessoas que conseguiram, o que essas pessoas estão fazendo? Vamos lá, vamos entender, né? E até assim, por exemplo, quando eu falo em abrir mesmo o leque de opções, né? Digamos assim, outras áreas, por exemplo, áreas de artes, né? A pessoa é artista, tal, uma pessoa que trabalha com música, né? São áreas que normalmente o pessoal fala, ai, essas áreas aí não dá nada, ixi, isso daí a pessoa quer seguir com isso e não vai conseguir atuar. Então, também, vamos pensar, o que dá, por exemplo, uma pessoa que trabalha com artes, né? Talvez ela pense, mas daí meus quadros vão ser, como é que eu vou vender isso? Isso vai ser muito difícil para eu conseguir vender e tal, ou de repente as esculturas. Bom, gente, é isso que eu falei, vamos abrir a cabeça, o que daria para fazer nesse sentido, né? Se eu gosto de criar, se eu gosto de artes, eu poderia começar a criar, por exemplo, estampas, sabe assim? Eu posso
eu posso me envolver com estúdio de estampas e aquela arte que eu gostaria de levar para o mundo, eu poderia levar de repente para muito mais gente, né? Em estampa de roupa, em estampa de estofado, e é um mercado que super cresce. Agora tem muito também a parte de estampas digitais, tem até a parte de artes digitais, né, também, e tudo, que tem até a ver com criptomoedas e tal, que daí já é um outro mundo, que também é muito interessante, né? Mas o fato é que toda hora a gente tem que abrir a cabeça e falar como eu posso rentabilizar isso, e sempre vai ter como. Na área de música também, por exemplo, tem a parte de composição, tem a parte de repente trabalhar em uma empresa de instrumento musical, onde você vai ter um pouco mais de contato com isso e vai chegando um pouco mais, cada vez mais perto daquilo que você quer, se você está achando dificuldade de entrar naquele mercado, sabe? Uma outra opção às vezes você acha que não tem mercado aqui no Brasil, mas e fora do Brasil? Você já pensou em trabalhar fora do Brasil? Né? Aí você pode falar, mas eu não falo inglês, eu não falo francês, não falo outra língua, só falo português mesmo. Então começa procurando nos países de língua portuguesa, né? Começa procurando nos países de língua portuguesa. Por exemplo, eu sei que aqui no Brasil agora está um pouco complicado a parte de mercado para quem trabalha com engenharia, por exemplo, né? E que sempre foi uma profissão vista como, essa profissão paga bem e tal, e o mercado não tá tão legal atualmente. Mas eu sei que em países da África, né, você poderia fazer isso, teria campo para isso, e até não precisaria, e até eu tô falando assim, digamos, Moçambique, tô falando países de língua portuguesa, né, e você poderia trabalhar com isso, né, ver vagas lá. Mas o que acontece é que muitas vezes a gente se fecha e fala assim, não, mas eu só quero se for nesse lugar, nessa empresa, desse jeito, ou... Enfim, muitas vezes é culpa da gente mesmo, a gente já coloca ali toda uma delimitação para aquilo que a gente quer, né? E o que pode acontecer é que isso prejudica a gente. Então, se a gente abrir, a gente vai caminhando, vai vendo opções. Uma outra coisa, né, uma outra opção que você pode fazer para ir entrando nessa área de trabalho, que de repente você acha que é difícil, que de repente você acha que tá muito complicado ainda para rentabilizar, né? É ver a parte de ONGs, né? Talvez você não consiga ainda rentabilizar aquilo, né? Mas você pode começar a se envolver com algumas ONGs que têm uma rede de contatos muito grande, né? Então, ali você vai ter contato com muitas pessoas que podem também te ajudar, podem te dar uma luz, pode ter pessoas assim que trabalham com aquilo que você quer trabalhar e essa pessoa pode te ajudar, pode te indicar, você pode começar trabalhando voluntariamente ou então mesmo sem ser voluntariamente, entendeu? Assim, já trabalhando, ganhando naquilo, né? Eu falo por mim, eu também já passei por esse processo, né? E foi bem interessante, foi bem rico, né? É muito assim, é um caminho que você vai trilhando, né? Nem sempre você tem todas as respostas na hora, mas o fato é que quando você se abre para buscar isso, elas começam a vir, né? Então, assim, a primeira coisa é, como eu disse, você não se fechar às possibilidades, né? Você falar para sua mente assim, eu quero isso e quais são as possibilidades para eu trabalhar com isso e ganhar dinheiro, né? Se a gente pensar assim, de repente, numa outra profissão que o pessoal costuma falar, essa profissão também é muito ruim, não dá dinheiro, não sei o quê. Tudo que tem a ver com ensino, pedagogia ou alguma área de ensino, né? A pessoa se formou em letras, em matemática, em história, alguma coisa que tenha a ver com ensino. Olha, gente, hoje também tem muitas possibilidades, né? Até por causa dessa crise sanitária que eu não posso falar o nome porque senão a live pode cair, mas que vocês sabem que a gente está passando ainda, né?
fez com que o mercado ele se voltasse muito e crescesse muito para essa parte de aulas digitais, né? Até essa parte de lives e tudo. Então, se é uma pessoa que ama ensinar, de repente ela fala, ah, não, mas eu quero ensinar ali pessoalmente e tal, mas ela pode ter em mente o seguinte, poxa, se eu tenho tanto conhecimento, tanta coisa legal para passar, né? De repente eu vi ali uma certa dificuldade nos alunos e eu percebi uma maneira de que eles poderiam aprender mais rápido, sabe assim? Por que não então criar um método para isso e desenvolver isso e vender isso pela internet, formar cursos, ensinando as pessoas, ensinando de repente outros professores, ou aula de reforço, alguma coisa assim específica, para passar no teste tal, sabe assim, um método, alguma coisa que é seu, que você descobriu mesmo, né? Então, que você faz, só você faz daquele jeito que dá super certo, né? Que você tem muito resultado. Então, gente, assim, inúmeras opções, né? Eu acho que eu deixei aqui algumas dicas que servem para várias profissões. Importante realmente a gente não se fechar a essa coisa de isso não dá dinheiro, né? Eu acredito que se você é bom, se você faz o que você ama, se você faz com seu coração, não tem como isso não dar dinheiro, porque você faz de uma forma específica, que por mais que tenham concorrentes, só você faz aquilo, você faz com amor, então valoriza o seu trabalho, valoriza o que você faz, sabe? Também não, tem que ter uma coisa que eu acabei não mencionando aqui, que eu percebi também nesses profissionais, né, nessa diferença de a mesma profissão e a pessoa ganhar muito e a pessoa ganhar super pouco, é a confiança. Então, você tem que confiar em você, confiar no trabalho que você faz ali, né, que você executa, porque senão, lógico que nem as pessoas vão comprar, porque se você não comprou aquilo, né, como que as pessoas vão comprar? Né? Então, essa parte de ter confiança mesmo, né, do que você faz, do que você quer fazer, acreditar que é super possível, tá bom, gente?